E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a resolução do PET 3 de 2021 de Física do segundo ano do ensino médio, referente aí à semana 2. Então vamos lá. Questão 1. Certo gás sofreu uma expansão sob pressão constante igual a 4 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado, deslocando o pistão, cuja área é de 9 centímetros quadrados, variando seu volume de 500 centímetros cúbicos para 800 centímetros cúbicos. Sabendo que 1 centímetro cúbico é 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, 1 centímetro quadrado é 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, e 1 centímetro, 1 vezes 10 a menos 2 metros, responda. Letra A. Qual é o valor da força exercida pelo gás sobre o pistão? Muito bem, então como eu sempre faço e aconselho vocês sempre a fazerem isso ao resolver o exercício, vamos colher os dados do problema. Então, ele me disse que a pressão é 4 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado. A área, ele me falou que é de 9 centímetros quadrados, mas ele me deu que 1 centímetro quadrado é 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, 9 centímetros quadrados serão 9 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Ele me disse que o volume inicial é de 500 centímetros cúbicos e que 1 centímetro cúbico é 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, meu volume inicial vai ser 500 centímetros cúbicos, que equivalem a 500 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. E o volume final, que é de 800 centímetros cúbicos, que vão ser 800 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Muito bem. Então, a gente viu lá na teoria que pressão é o quê? Pressão é a força dividida pela área. Como ele quer a força, a área que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho que a minha força vai ser pressão vezes a área. Então, substituindo aí os valores que ele me deu, força vai ser pressão 4 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado vezes a área, 9 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. 4 vezes 9, 36. 10 a sexta vezes 10 a menos 4 dá 10 ao quadrado. Repete a base e soma o expoente. 6 menos 4 dá 2. 36 vezes 10 ao quadrado dá 36 vezes 100, que dá 3.600 newtons. Então, o valor da força exercida pelo gás sobre o pistão vale 3.600 newtons. Agora, na letra B, está pedindo qual é o trabalho realizado nessa expansão. Então, agora a gente vai calcular o trabalho. Qual que é a expressão do trabalho? A gente sabe que trabalho é pressão vezes a variação de volume. Lembrando que a variação de volume é o volume final menos o volume inicial. Então, substituindo aí os valores, o que eu vou ter? Trabalho vai ser 4 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado, vezes volume final, 800 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, menos 500 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. 800 menos 500, 300. Então, ficou trabalho é 4 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado, vezes 300 vezes 10 a menos 6. 4 vezes 300, 1.200. 10 a sexta vezes 10 a menos 6, vai dar 10, vai dar 0, que dá 1. Então, 4 vezes 300, 1.200 joules. Então, o trabalho realizado nessa expansão é de 1.200 joules. Agora, na letra C, está perguntando: o gás realizou o trabalho sobre o meio ou o meio realizou o trabalho sobre o gás? Justifique. Então, colhendo de novo aí os dados que ele me deu. Ele me deu que o volume inicial é de 500 centímetros cúbicos, ou 500 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, e o volume final é de 800 centímetros cúbicos, que equivale a 800 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, o que eu tiro disso daí? Como o volume final é maior que o volume inicial, então houve uma expansão, o volume aumentou. Então, o trabalho foi realizado pelo gás sobre o meio. Quando o volume aumenta, o trabalho é realizado sobre o gás, sobre o meio. Questão 2. Um gás ideal sofre uma expansão isobárica, a pressão constante, variando seu volume de 2 metros cúbicos até 5 metros cúbicos. Se o trabalho realizado no processo foi de 30 joules, a pressão mantida constante em newtons por metro quadrado foi de... Muito bem, colhendo os dados aí, ele me deu que o trabalho foi de 30 joules, o volume inicial 2 metros cúbicos e o final 5 metros cúbicos. E está me pedindo a pressão. Então, o que eu sei? Trabalho, pressão vezes variação de volume. Substituindo os valores que ele me deu, trabalho vale
30 joules, a pressão eu não sei, variação de volume. Volume final 5 metros cúbicos menos volume inicial 2 metros cúbicos. 5 menos 2, 3. Então, a minha variação de volume 3 metros cúbicos. Ficou 30 joules é igual a P vezes 3 metros cúbicos. Os 3 metros cúbicos estão multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, minha pressão vai ser 30 joules dividido por 3 metros cúbicos. 30 dividido por 3, 10. Então, a minha pressão vale 10 newtons por metro quadrado. E aí é equivalente à resposta da letra A, alternativa A. Então, a pressão mantida constante em newtons por metro quadrado foi de 10. Questão 3. Considere uma massa gasosa de pressão P igual a 3 atmosferas, confinada em um cilindro com êmbolo móvel de área A 5 cm² e volume 900 cm3. O gás ideal sofre uma transformação isobárica e seu volume passa a ser de 600 cm3. Sabendo que 1 cm² vale 10 a menos 4 metros quadrados, 1 cm³ igual a 10 menos 6 metros cúbicos e que uma atmosfera é igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado, calcule. Letra A. O trabalho realizado por esse gás, em joules. Então, de novo, vamos escolher os dados aí do problema. Pressão, 3 atmosferas. Uma atmosfera é 10 a quinta. Então, 3 atmosferas, 3 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Área, 5 centímetros quadrados. Vou converter. Vai ficar 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Volume inicial, 900 centímetros cúbicos, 900 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. E volume final, 600 centímetros cúbicos, que vai dar 600 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Como eu já sei, trabalho a pressão vezes a variação de volume. Então, meu trabalho vai ser pressão 3 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, vezes o volume final, 600 vezes 10 a menos 6, menos inicial, 900 vezes 10 a menos 6. Então, vai ficar trabalho 3 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, que é a pressão, vezes 600 vezes 10 a menos 6, menos 900 vezes 10 a menos 6, vai dar o quê? Menos 300, menos 600, menos 900, menos 300. Então, minha variação de volume, menos 300 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Multiplico, 3 vezes menos 300, menos 900. 10 a quinta vezes 10 a menos 6, dá 10 a menos 1. Então, para matar essa potência de 10, eu corto um zero. Então, meu trabalho realizado aí foi de menos 90 joules. O meu trabalho aí foi negativo, né? Como vocês já perceberam, ao invés de volume aumentar, o volume diminuiu. Então, nesse caso, o trabalho foi negativo. Na letra B, a força constante exercida sobre o êmbolo. Então, olha aí, a gente já viu pressão, força sobre área, então força, pressão vezes a área. Substituindo, pressão 3 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado e a área 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. 3 vezes 5, 15. 10 a quinta vezes 10 a menos 4 dá 10 elevado a 1. Então, 10 elevado a 1 é 10, 10 vezes 15, 150. Então, a minha força aí é de 150 newtons. E por fim, na letra C, o gás realizou o trabalho sobre o meio ou o meio realizou o trabalho sobre o gás. Justifique. Então, olha aí. De novo, igual eu fiz lá na questão 1. Volume inicial, 900 centímetros cúbicos, ou 900 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. E o volume final, 600 centímetros cúbicos, que equivale a 600 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, o que eu tiro disso aí? Como eu já falei lá na letra A, como o volume final é menor que o volume inicial, então houve uma compressão. Ao invés de o volume aumentar, o volume diminuiu. Então, o trabalho foi realizado pelo meio sobre o gás. Então, o meio comprimiu o cilindro aí onde o gás estava contido. Certinho? Por último, aí, um gás ideal sofreu uma transformação e sua energia interna variou de 400 calorias para 700 calorias. O que aconteceu com a temperatura desse gás? Justifique. Então, olha aí, a gente sabe, né, pelo experimento de Joule, que uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, 400 calorias, 1.672 joules, e 700 calorias, 2.926 joules. Então, a gente sabe que a variação da energia interna final, menos a inicial. Então, vai ser 2.926 joules menos 1.672 joules. Então, minha variação de energia interna foi de 1.254 joules. E a gente viu também que ΔU, a variação da energia interna, vale 3 meios de nRT, número de mols, vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura. Então, se houve uma variação positiva da energia interna,
então houve um aumento da temperatura. Então o que aconteceu com a temperatura desse gás? Ela aumentou. Ela aumentou porque a sua energia interna do gás também aumentou. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Novamente peço a você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de escola e até a próxima videoaula. Pessoal, forte abraço, valeu!